Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Virem Tranquila, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre, um tema meio espinhento aí e que eu acho que está em voga desde, 2018 até antes, que é o tema da polarização, né? Eu não vou ficar falando da polarização, tipo, nossa, estamos num Brasil muito polarizado e etc. É meio óbvio, né? Eu acho que a situação do país econômica, ela se agrava, é uma situação ruim, obviamente, e acho que não é de se surpreender que polarizações, polos políticos surjam, seja de esquerda radical, seja de extrema direita. E aqui eu não tô pra fazer um discurso conciliatório, né? Eu acho que todo mundo aqui ou sabe ou vai vir a saber que eu tenho um viés muito mais de esquerda do que de direita. Mas eu acho que tem um tema muito importante a ser tratado aqui e que eu não vejo tantas pessoas tratando, tantas pessoas falando a respeito, que é o fato de tudo ser política, mas nem todos serem políticos, né? É o título aqui mais ou menos do roteiro e do livro, do vídeo, muito provavelmente vai ser esse o título. E o que eu quero dizer com isso é que quando eu falo que nem todos são políticos, eu coloco tudo é política, mas nem todos são políticos, justamente para não desvalorizar a política, porque a política é sim importante, ela tá sim presente no dia a dia, na vida da população brasileira, da população de diversos outros países também, na política institucional, né, principalmente, que é a que rege mais diretamente a nossa vida, ela afeta e interfere em todos os âmbitos, seja na educação, saúde, alimentação, até moradia, né, transporte urbano, mobilidade urbana, composição dos grandes centros, né, a relação centro-periferia, tudo isso é composto e modelado pela política, né, pela política institucional. E eu acho que, apesar de toda essa importância, eu acho que é importante que se entenda quando eu falo que nem todos são políticos, é justamente entender quem você deve criticar ou atacar. Então, eu falando aqui da minha perspectiva muito mais à esquerda, eu vejo muita gente do meu campo, etc., atacando a própria população, chamando a população de burra, falando que a população não vota certo, né? Eu lembro muito bem na eleição municipal que teve, que reelegeu o Ricardo Nunes, e aí todo mundo fazendo campanha, bolos, paz e amor, e aquela palhaçada toda que essa esquerda DCE, eu sei que muita gente vai reclamar desse termo, mas dane-se. Essa esquerda DCE, essa esquerda bobinha, cirandeira, né, que fala, começou a fazer aquela campanha, bolos, não sei o que, blá 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 blá, sabe? Desculpa. E era tipo esquerda, paz e amor, não sei o que. E aí o Boulos perde, o Ricardo Nunes é reeleito, e o que era esquerda, paz e amor, do nada começa, o povo é burro, o povo é isso, o povo é aquilo, vocês merecem, blá 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 blá. E não só esse tema, mas diversos outros acontecimentos me inspiraram a fazer esse vídeo, que é justamente pra gente entender a importância da preservação dos nossos laços, das nossas relações familiares, relações de amizades, sempre acima da política. Não que não se possa ter, como eu posso dizer, não um viés, mas uma discussão, um critério político, mas que isso não seja desagregador, né? Essa força desagregadora tem que ser uma força agregadora. E por isso que é importante entender que nem todos são políticos, porque a partir do momento que a gente entende que nem todos são políticos, a gente entende que o próprio separar, né? Nem todos são políticos. Então existe uma classe de políticos, existe nós, né? Uma outra classe. Porque os políticos hoje em dia no Brasil se tornaram uma classe, né? São pessoas que ganham de, no mínimo 15 a 50 mil, isso dentro da legalidade, né, pessoal? A gente não tá falando de rachadinha, repasses, emenda Pix, tudo assim, que eles vão votando ali e retroalimentando para poder sempre se tornar uma classe para si, né? Sempre com os seus próprios interesses, votando pelos seus próprios interesses. Inclusive eu deixo recomendação, eu não vou lembrar o nome do podcast, mas saiu no UOL Prime. É uma pesquisa que um jornalista faz, também não vou lembrar o nome do jornalista. Assim, eu vi esse podcast voltando do trabalho, assim, então eu tava andando na rua e escutando. Então não prestei muita atenção em nomes e coisas do tipo. Mas é muito interessante pra gente ver como grande parte dos políticos brasileiros votam por interesses próprios, né? Se eu não me engano, ali a estimativa que o cara faz dos 500 e tantos políticos que a gente tem no Brasil, coisa de 370 ou um pouco mais ou menos do que isso. Mas eu sei que é mais do que a metade possuem sociedades e empresas, possuem sociedades e empresas ou alguma relação familiar com alguém que tem sociedade e empresa. E aí, muitos políticos do PP, PL, né, essa bancada direitola aí, votando a favor de desregulamentação de diversos setores para justamente poderem atuar, né,
Assim, teve uma deputada lá que votou para desregulamentação de alguma coisa no setor de pneus, recondicionamento de pneus. E aí foi ver, ela tinha tipo uma borracharia, um negócio ali que faz reconfecção de pneus, né? Tem um outro que também votou na desregulamentação do setor de alimentos ultraprocessados. Aí foi ver, ele tinha uma indústria de refrigerante e biscoito, sabe? Então, assim, a gente tem uma casta política mesmo que tá apartada da população. E eu acho que é bom sempre entender isso, pra não achar que, pô, o seu coleguinha ali, né, a pessoa que tá na mesma merda que você, mas que pensa diferente, é a culpa de tudo isso, de toda essa merda que tá acontecendo. E aqui é independente se é de direita ou de esquerda, né? Eu acho que tanto de direita quanto de esquerda, invariavelmente essas pessoas possuem uma dor, uma insatisfação que pode muito, muito bem ser semelhante, né? Você pode ter um cara de extrema direita e um cara de esquerda radical que vão ter as mesmas agruras, as mesmas reclamações, tá passando pelas mesmas coisas, né? Vão ter um trabalho ruim, um trabalho exploratório, vão pegar um transporte ruim, vão ter a mobilidade, ter que passar pela mobilidade urbana precária, sabe? É uma situação de emergência ter que passar por um atendimento, uma situação de emergência ter que passar por um atendimento médico precarizado, ruim, que, né, aquela fila de espera. A gente já sabe toda essa história, né, pessoal? Então o intuito desse vídeo, ele vai ser talvez um vídeo um pouco mais curto, talvez não, porque eu enrolo bastante, mas o intuito desse vídeo aqui é tentar fazer com que você que tá aí me assistindo, que provavelmente tem um viés político, entenda de uma vez por todas quem atacar, né, quem cobrar, quem, sabe, eu dei o exemplo da eleição, sobre o colo de quem você tem que colocar o erro, o fato de um Ricardo Nunes estar na prefeitura, um Tarcísio tá no governo de São Paulo, né? Ou às vezes um Lula tá na presidência e coisas do tipo. Tá, eu falo disso porque eu não morro de amores por nenhuma dessas pessoas, né? Já foi, eu acho que meio que a época que eu falava que o Lula é um pouco melhor do que o Tarcísio e o Nunes. Sinceramente, depois desse governo desastroso que ele conseguiu fazer, junto com essa equipe econômica e de desenvolvimento desastrosa, igualmente desastrosa, eu acho que é tudo a mesma bosta, é tudo tá procurando ali o mesmo projeto, que é mesmo lascar com a classe trabalhadora, lascar com o povo que trabalha mesmo. Então eu não fico fazendo essa condescendência pra... Eu sei que muita gente vai ficar brava, não, é importante a luta contra o fascismo, tá, mas... sabe, é aquilo. A gente tem os fascistas de fato e a gente tem os que abrem alas pros fascistas, então é tudo igualmente ruim, sabe? Então, né, que se lasque. E pra começar falando a respeito desse tema, tentei embasar um pouco, mas não tem dados muito recentes a respeito disso. Eu peguei dados de 2023, de uma pesquisa que foi feita... Eu tô olhando aqui porque tem a tela do computador aqui, tá, pessoal? Chama Edelman Trust Barometer. Desculpa meu inglês aí, mas... É um instituto de pesquisa. Esse estudo foi divulgado pela CNN, né? Como eu disse, é de 2023. Ele tem uma amostra de 1.150 pessoas com uma margem de erro de 2,9%. Eu falo essa margem de erro, mas se lasque, né? E nessa pesquisa tiveram resultados interessantes. Essa pesquisa foi feita em vários países e o cenário brasileiro foi um dos mais, acho que um dos maiores, assim, no intuito da pesquisa, que é pesquisar a respeito da polarização política, né? E da percepção da polarização política. A pesquisa diz aqui que 78% dos entrevistados avaliaram que o país está dividido ideologicamente. Isso em 2023, tá, pessoal? Eu acredito que esse número tenha piorado muito, piorado mesmo, até porque a situação econômica tenha piorado muito. A gente teve todo aquele caso do Trump, teve um acentuamento ali do governo Milley, então diversas coisas ocorreram nesse meio tempo que eu acho que contribuíram pro aumento desse número, dessa percepção, né, desse quadro de polarização. E aqui eu sei que uma galera tem aversão a esse termo polarização, porque vai falar: não, a gente tem um espectro político, que é o espectro da extrema-direita, que domina os campos de comunicação, etc. Então, assim, eu não tô indo por esse lado, tá? Eu sei que pode ter esse debate, não descarto esse debate, não acho que ele é inválido e etc. Mas para esse vídeo aqui não vai servir. Eu tô falando da pura e simples polarização, é o churrascão de domingo, onde você e o seu tio, que você considera reaça, e você é o desconstruído, entendeu? Você e seu tio se encontram, discutem, e é aquela festa, né? Aquela farofa, aquela coisa... Aquelas crocâncias nada agradável que existe às vezes em churrasco. Eu já participei, me arrependo, não acho que vale, pessoal. Não vale mesmo. Acho que a gente tem sempre que prezar pelas nossas relações. E no fim do dia, sinceramente, quem tá lascando, quem tá realmente ferrando com a nossa vida, tá em jantar de luxo, tá no Copacabana Palace, tá, sabe, apertinho de mão, é bigodinho, é acordo de bigode, entendeu? Então assim, não caiam nessa bobagem, mas
voltando aqui para a pesquisa, 78% das pessoas percebem essa polarização, né, já disse, e 80% dos entrevistados, eu sei que é uma amostra pequena se considerar a população brasileira, talvez estendendo ali, eu acredito que os números não sejam tão diferentes. 80% dos entrevistados acreditam que existe uma diminuição do respeito mútuo entre os cidadãos brasileiros quando se trata de política, né? Quando o assunto é política. Infelizmente a gente já viu notícias de pessoas se matando por conta de lados políticos, principalmente em eleições, e vamos ser verdadeiros, né, pessoal? Acho que as pessoas mais, né, birutinha da extrema-direita, né? Eu não vou falar que não tem, que vai ter os lulistas malucos. Ah, quero pagar mais imposto, sabe? Aquele meme. Sempre vai ter, né? Lulinha Paz e Amor, Lula é tudo. Lula em túneis? Não, Lula é tudo, né? Lula em túneis, pensou? Mas... meu pé tá coçando, desculpa. Mas a gente sabe de que lado que vem mais os biruleibe, assim. E com isso não é nenhuma zoação, nenhum demérito, etc. Eu vou tentar... eu vou dar uma mini explicaçãozinha do que talvez aconteça nisso, pra acontecer, né, esse tipo de radicalização, de extremação, né, eu gosto de dizer, que radicalização é outra coisa, de extremação dessa galera, mas enfim, de fato, a gente presenciou um aumento do número de pessoas se matando por conta de política, né, aquele cara que entra armado numa festa, que a temática da festa era PT, Lula, alguma coisa do tipo, e o cara pega e mata o aniversariante ali, sabe? Ou diversos outros casos que a gente vê de catástrofes envolvendo política, assim, é povo contra povo, entendeu? Não tem, não é tipo, um cidadão contra um político, eu até entenderia e acharia justo pro lado do cidadão, sabe? Cobrar de forma mais efusiva e violentamente um político, saca? Eu acho que todo mundo que tá me assistindo, vamos também ser, não, eu sou contra a violência total e não sei o que. Não, pessoal, sinceramente, entre um caso aí, entre um cidadão e um político, uma desavença ali, eu tô do lado do cidadão sempre, assim, sabe? O político tem que responder mesmo a população, ganha muito bem pra isso, né? Mas enfim, voltando, então 80% da população sente a diminuição do respeito mútuo entre cidadãos quando se trata de política, quando o assunto é política. E 21% dessas pessoas também disseram que não morariam na mesma vizinhança de uma pessoa que pensa diferente delas, né? É meio bizarro isso. Sério, se você morar numa vizinhança, se você não quer morar numa vizinhança onde pessoas pensam diferente de você, você vai ter que morar num deserto, né? Ou alguma coisa do tipo, sabe? Ou dentro da sede do seu partido de preferência, e até ali eu acho que você vai encontrar problemas. Então, e ainda, e tem mais um dado aqui, que é 22% não trabalhariam com quem pensa diferente, não trabalhariam no mesmo lugar de pessoas que pensam diferente. E ambiente de trabalho talvez dê pra entender um pouco mais, porque é aquela relação meio confinada, onde você vai passar a maior parte do seu tempo. Mas ainda assim, é meio, tipo, sério mesmo, assim, vai chegar no ponto que você não vai trabalhar, você não vai, né, ter o seu ganha-pão ao lado dessa pessoa. Eu sei que é só uma hipótese, né, não trabalhariam, não morariam, né, se pudessem, mas provavelmente não, então dane-se, né. E eu acho que o dado mais preocupante dessa pesquisa é que quase 30% dos entrevistados não ajudariam alguém que pensa diferente delas, que tá no espectro político diferente delas. Então, assim, pra mim isso é bizarro, cara. É bizarro, assim, sabe? Torcer pra que essas pessoas não sejam médicos, né? Então, assim, eu sei que tem o juramento médico, etc. Mas é meio bizarro você pensar que você não ajudaria uma pessoa, talvez, sei lá, uma pessoa em situação de rua, uma pessoa precisando de um auxílio, de um socorro, só pelo lado político dela. Tipo assim, sei lá, você vai doar sangue pra uma pessoa, mas, tipo, qual é o espectro político dela? Pô, ela é de extrema direita? Não vou doar, não. Sabe, é meio bizarro isso, e é extremamente desagregador, e os únicos que têm a ganhar com isso, saibam que tudo que eu vou citar aqui de dados a respeito de desagregação, essas notícias que eu citei, fatalidades, etc., todos os que têm a ganhar com isso são políticos, pessoal, porque os políticos ganham com a desagregação do povo, né? Porque a desagregação do povo, ela gera uma reintegração, né? Eu lembro que na faculdade eu fiz um trabalho a respeito disso. Fiz um trabalho a respeito de filosofia da linguagem, análise de discurso, etc. Analisei alguns discursos de extrema-direita e eu vi que ali estavam presentes muitos elementos de uma desagregação agregadora. Então, era aquilo, separa-se a população, tipo, olha, você tem que ter uma família brasileira, e aí delimitava-se o que era a família brasileira. Você tem que seguir a tal religião, e aí delimitava-se exatamente o que era a tal religião. Você tem que agir com moralidade, determinava-se então o que era a moralidade, e assim por diante, diversos elementos que ali buscavam meio que desagregar certas pessoas dessas categorias de família, de pátria, de tudo ali, né, de moral. Então você desagrega grande parte da população dessas categorias para agregar uma certa outra parte, né?
Então, essa desagregação que eu tô falando aqui nessa pesquisa, ela beneficia única e exclusivamente o político que vai ganhar esses votos dos desagregados e reintegrados a outro espectro ideológico, a outra força motriz da política. E o único beneficiado nisso é o político, que vai ganhar esses votos e vai mamar ali uns 50 mil por mês do Estado brasileiro, isso só falando em salário, né? Sem contar benefícios e tudo mais. E tem diversos e diversos assessores de gabinete. Então, assim, saibam que tudo que tá sendo falado nesse vídeo aqui tem um único beneficiário, que é a casta política. E aqui eu não tô sendo despolitizador, não. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, sendo despolitizante, tá sendo despolitizador, porque não tá enfatizando nenhuma ideologia, coisa do tipo. Mas eu acho, pessoal, que quando se trata de classe política da institucionalidade, principalmente da institucionalidade do capitalismo que a gente vive, eu acho que não existe isso de despolitizar. É realmente uma relação de nós contra eles, né? A minha politização aqui que eu faço entenda quem está com você, por mais que pense diferente, né? Quem são os seus, por mais que eles pensem diferente, e quem são os inimigos do povo mesmo, né? Quem está a favor do povo, verdadeiramente. E sim, tem políticos que estão a favor do povo, isso você pode ter certeza. Isso você vai descobrir analisando o quadro de votos, com quem essas pessoas votam, para que essas pessoas votam, quais são as consequências do voto dessas pessoas. E é muito diminuta essa classe de políticos que realmente prestam ali, que realmente, sabe, se engajam em lutas pelo povo, que se engajam em falar as questões, como eu posso dizer, mais prementes ao povo brasileiro, sabe? Então, dá pra saber, tá? Dá pra saber, não venha me falar que eu tô sendo despolitizador, despolitizante, etc. Porque eu tô propondo um novo olhar à política, que é a política que realmente entenda os seus, aqueles que... Nossa, olha essa abinha aqui esquisita no meu cabelo, cara. Poxa vida. Ignorem toda essa região aqui, todo o meu cabelo. Foquem só no que eu tô falando, tá? Mas, enfim, até perdi o que eu tava falando. Mas a minha proposta aqui é propor um novo aparato político mesmo, que entenda os seus, que entenda, né, aqueles que estão com você. E é isso, eu acho que é uma frase que é meio despolitizante mesmo, porque todo mundo que fala que eu não tenho político de estimação, geralmente tem um político de estimação. Mas é isso, pessoal, não idolatrem político, sabe? É aquilo, pessoas vão e ideias ficam. Então, assim, entenda de fato a ideia daquela pessoa, sabe? O cara é engraçado, o cara é um ex-comediante, o cara é um comediante, olha que legal, ele vai ser político, sabe? Não, analisa as ideias dele, sabe? Não, o cara gravava uns vídeos na internet, olha como ele é engraçado, ele saía questionando a petistada. Dá pra saber de quem que eu tô falando e de que partido eu tô falando. E os caras têm as piores ideias mais merdas, as ideias se você colocar é aquilo, é um novelo de lã que ele é sempre lindo e dourado e belo. Só que se você for desfiando aquilo e desenrolando, você vê que esse fio de lã, esse novelo de lã, tá enrolando um monte de merda, entendeu? Então, assim, não caiam nisso, sejam críticos, né? Mas continuando, agora eu peguei uma outra reportagem, uma outra pesquisa, essa mais recente, essa da Quest, inclusive. Trabalha muito sobre índices eleitorais, etc. Eles fizeram uma amostra um pouco maior. É de 2.004 pessoas, né, com margem de erro de 2%. Eles fizeram isso no final do ano passado, de 2025, né, a pesquisa mais recente a respeito desse tema, que era a respeito da percepção das pessoas, tipo, tendo com base essa percepção de desavenças políticas presentes no Brasil, o que elas achariam que aconteceria, né, nas ceias de Natal, né. E pode parecer um número baixo, mas ainda assim é bem preocupante se a gente conseguir estender isso para a população brasileira. Por mais que seja, 5%, é muita gente que pensa dessa forma, que passa por isso, né? E nessa pesquisa, dessas 2.004 pessoas, 11% desses entrevistados acreditam que algum parente vai deixar de frequentar a festa de Natal, os festejos de Natal. Acreditou, né, no caso, porque essa pesquisa já passou, que algum parente deixou de frequentar a festa de Natal por conta de desavenças políticas, e a gente sabe que isso acontece, né, pessoal? Eu já fui essa pessoa que deixou de frequentar festas de família por conta de desavença política, me arrependo amargamente mesmo. Acho que não vale a pena. Sinceramente, se você tem alguma desavença política, primeiro assim, não tenha, né? Não precisa ser uma desavença. Obviamente, pessoal, tudo que eu falo aqui nesse vídeo se encaixa somente para desavenças políticas, né? Da institucionalidade. Né? O que eu quero dizer é daquilo que tá dentro da legalidade, né, pessoal? Então, assim, ideias ali de extrema direita, como, né? Deixa eu ver se consigo falar isso daqui sem perder o alcance
né? Se bem que eu já falei a palavra fascista, mas é aquilo, do bigodismo ali, sem ser esse tipo de ideia, né? Eu me refiro a esse tipo de coisa, não é esse tipo de ideia, tá? Esse tipo de ideia eu acho que não tem discussão, não tem que ser debatido e etc. Sabe, não existe um meio termo entre limpeza étnica, sabe? Pra mim é cadeia o mínimo, né? O mínimo. Mas voltando, esse percentual de 11%, ele se mantém igual entre eleitores, isso é um dado interessante, entre eleitores tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Então, tanto os bolsonaristas acreditam que um parente lulista talvez não vá frequentar uma festa ali de família, né, no Natal, quanto um lulista acha que um parente bolsonarista também não vai frequentar uma festa de Natal. E ainda nessa pesquisa, eu sei que parece pouco, mas ainda assim, pessoal, é preocupante, né, você ver isso ainda hoje em dia, algo que, assim, começou a... Obviamente, toda essa profusão política, ela ocorre mais violentamente em 2013, né, com todos aqueles protestos de 2013, de junho de 2013, né, que o pessoal fala. E aí, culmina no impeachment da Dilma. Eu sei que muita gente vai falar, é golpe, e foi de fato um golpe de estado, né, mas o processo que ocorreu ali foi um impeachment, né, então assim, eu acho que existe a legalidade do rito, pelo menos, do rito somente, tá, pessoal? Eu estudei esse tema e é somente do rito que existe a legalidade ali. Mas, enfim, é meio tosco ficar falando isso agora, e aí culmina no impeachment da Dilma, tem o governo, meio governo do Temer, e aí entra-se o Bolsonaro e tal. E assim, é incrível, eu digo, ter esse percentual, porque é algo que dura mais de década, assim, né? Essa polarização que ela tá firme aí, mais de década. E a gente vê que ela é retroalimentada pelos deputados, né? Uma casta nojenta de deputados que estão surgindo agora. Já eram nojentos, né? Esses deputados, antes disso, mas agora parece que tá pior, né? Que é o deputado blogueiro, o deputado influencer, né? Como que o Luigi zoa? É o deputado Rios da Silva, né? É o pastor curta e compartilhe, é o delegado link na bio. É meio bizarro isso, né? Sabe, a advogada link nos stories, link nos comentários. Mas é bizarro essa casta, assim, sabe? De políticos que a única proposta é diário, assim. Tinha aquele Bétega do Sul, eu acho que a única atuação política dele era ir pra rua com o celular na cara das pessoas e ficar humilhando idoso, tá ligado? Tipo, vai pra Cuba, não sei o quê, pô, mas e o Lula, né? Assim, tá bom, cara, a gente entendeu, assim, a política, existe um quê de entretenimento na política, até pra polemização pública, etc. Todo mundo faz isso, tá? Esquerda, direita. Mas, propostas, cadê as propostas? Vamos, sabe? Né? Eu falei um vídeo passado sobre não ser burro. Eu falo um pouco sobre a atuação do Nicolas Ferreira, né? Que é absolutamente vergonhosa. Assim, pessoal, acho que até quem é de direita concorda que é uma atuação vergonhosa. E se não concorda, por favor, coloca a mãozinha na consciência e vê que ele é um deputado federal por Minas Gerais e que, tipo, nunca fez nada por Minas Gerais. Tem um único projeto aprovado. E quantos anos ele tá eleito, pessoal? Quantos anos? Quantas propostas você vê? Propostas de verdade, não, tipo... Tem uma moça que ela é entrevistada e tal, eu fico até com um pouco de dó disso. Que aí pergunta, qual que é o projeto do Nicolas Ferreira? Ela fala, a família. O projeto dele é a família. Tá, mas qual o projeto dele? Sim, né? Politicamente, praticamente, o que vai afetar a economia, né, do estado de Minas Gerais, alguma coisa do tipo? Não, o projeto dele é a família, é a moral. O que são essas coisas, pessoal? Sabe, você que tá me vendo, que é de extrema direita, que é de direita, e seja bem-vindo ao canal, tá bom? Fica aí e tal, não se deixa levar pela minha cara de tonto, meu cabelo de palhaço e minhas ideias, que, como eu disse, já são mais voltadas pra esquerda, mas eu tô disposto a conversar com todo mundo, com tudo e todos, né? Como eu disse, existem exceções, né? Eu deixei claro aqui as exceções desse vídeo. Outros vídeos eu já deixo claro as exceções, que eu acho que não tem conversa, que são pessoas que têm projetos de poder e que já não são mais passíveis de diálogo, de serem tratados como parte do povo. São pessoas que têm projetos de poder e são anti-povo. Com essas pessoas eu não converso, mas com você que tá aqui e... Poxa, às vezes tá perdido, tem suas agruras, tá passando por dificuldade, tem um emprego merda, tá tentando empreender, não consegue, tá só tomando na cabeça. Fica aí, conversa comigo. E aproveita que você tá aí e a todos vocês que estão me assistindo, deixem um like, não assim, né? Assim. Deixem o like, comentem, compartilhem. Vejam os vídeos até o final, tá, pessoal? Minha retenção, pelo que eu vejo nas redes, tá muito baixa. Isso tá me lascando nesse comecinho aqui. Eu espero muito que essas coisas melhorem com o tempo. Então vejam até o final, tá?
nossa, o vídeo tá desinteressante. Dá um play, deixa rodando aí. Muta, porque eu sei que minha voz é horrível, então muta aí, deixa rodando, tá? Mas é isso. Espero que vocês estejam gostando e curtam, compartilhem, comentem, falem o que vocês acharam, deem sugestões de próximos vídeos, próximos temas, tá? Tô precisando, inclusive, listar mais temas aqui na minha planilhinha. Mas é isso, voltando, eu tava falando sobre o Nicolas Ferreira, né? Então você que é de direita e tá me assistindo, põe a mão na consciência, fala, pô, o que essas pessoas de fato, assim, verdadeiramente, eu sei que a família pra você importa, a moral pra você importa, e eu te garanto, importa pra todo mundo, seja pro cara que é de direita, seja pro cara que é de esquerda, seja pro lulista, pro bolsonarista, pro comunista, pro fascista, não, foda-se, né? Mas você pode ter certeza que a moral, a família, tudo importa pra essas pessoas, tá bom? Mas seja honesto, o que existe de material, o que existe de real que está acontecendo, que essa pessoa tá propondo pra você, sabe? Seu filho estuda numa escola melhor por conta desse político, você consegue passar numa unidade de saúde e ser bem atendido por conta desse político. É isso, faça essas questões, essas perguntas, tá, pessoal? Porque não existe nada mais importante, não existe pessoa, personalidade, ideia que seja mais importante do que o seu bem-estar, o bem-estar da sua família e das pessoas que estão com você todos os dias, né? Que é a população, que são os seus irmãos de dia a dia mesmo, assim, as pessoas que você tá trancado dentro de um ônibus, tá trancado dentro de um escritório, dentro de uma obra ou qualquer coisa do tipo. As pessoas verdadeiramente importam, tá? Então, assim, não subjugue tudo isso por... eu acho esse cara engraçado, ele fala a verdade, olha como ele é, nossa, ele é direto e reto, ele humilha os não sei o que. Pessoal, para com isso. Pensa como adulto mesmo, pensa na sua situação, na vida vivida, no mundo concreto. O que está sendo alterado, o que está sendo mudado que te faça olhar para aquele político e falar, esse cara merece o meu voto, sabe? Existe algo assim? Eu sei que você sabe essa resposta. E se não existe, não hesite. Você de esquerda, você de direita, não hesite em descartar essa pessoa. Não hesite em descartar essa pessoa. Esse é um mérito que eu acho que o pessoal de esquerda em partes tem. Que é, sabe, como aconteceu com o Silvio Almeida, né? Todas aquelas denúncias. Pessoas, a maior parte, obviamente, tiveram aquelas questões. E se for falsa denúncia, etc. Isso tem em tudo quanto é lugar, tá bom, pessoal? Não pensem que é só... tem que parar com essa ideia também de que ser de esquerda é moralizante, é mais puro, mais elevado. Não é. Assim, você vai ter gente de esquerda que é tão merda, tão snob, tão ruim quanto qualquer pessoa que você já conheceu na sua vida. Isso pros dois lados, tá? Mas uma coisa interessante foi que aconteceu todo esse escândalo de denúncias, etc. E o Silvio Almeida foi descartado enquanto pessoa, enquanto político, enquanto ministro, né, que ele era na época. E as ideias dele a respeito de racismo estrutural e etc, tudo isso é muito importante e ficou. Então, assim, as ideias ficam, a pessoa vai, pode ir embora, sabe? Qual que é o nome dele? Mascaro, Alisson Mascaro, se eu não me engano. Era um professor de direito também, sabia muito a respeito de marxismo e etc, a mesma coisa, tiveram denúncias e etc, e foi uma pessoa que foi, né, descartada e tal, enquanto pessoa, né, as ideias ficaram. Então, assim, foque nas ideias, tá? Que as ideias se mantenham e as pessoas vão. E é isso. Sempre olhe pra sua materialidade. O que de fato tá mudando na sua vida. O que essa pessoa tá lutando por você. Tá comprando da sua luta. Entendeu? Tá comprando do seu barulho e etc. Porque, sinceramente, pessoal, deputado Rios da Silva, Manuel Gomes agora que tá querendo se candidatar, sabe? Não dá mais. A gente tá num período histórico do Brasil, e a gente tá com muita crise, muita agrura econômica, sabe? Muita merda tá acontecendo. E não tem mais espaço pra esse tipo de gente, pra esse tipo de coisa, sabe? Se você acha mesmo que um cara que faz story, reels, TikTok, dancinha, sabe? Que fica ali humilhando os funcionários públicos, você acha que esse cara, ele vai mudar a sua vida? Ele vai mudar a realidade do seu estado? Eu sei que talvez por um cacuete, por algo automático na sua cabeça, você fale, mas e o Lula? Mas e a esquerda? Mas e não sei o que? Não, pensa na sua realidade. Pensa assim, mas e o que eu quero? Não é e o Lula, o que eu quero, né? Assim, eu quero votar nesse cara, mas e o que eu realmente preciso? O que minha família precisa? Eu não tô dizendo que a sua realidade vai mudar com o voto, né? Eu acho que as vontades do povo brasileiro não cabem mais em urnas, de verdade. Assim, a gente já tem uma caça política, como eu disse, né, que ele tem o podcast do UOL, vejam, ele é realmente bom e aterrador ao mesmo tempo. Porque você perde todas as esperanças nessa casta política, assim. Eu acho que existe sim esperanças em algumas pessoas que podem chegar lá e fazer a diferença na medida em que lhes couber, mas sinceramente eu acho que
o processo eleitoral como a gente tem hoje, né, a participação política do povo como a gente tem hoje não funciona mais. Não, sinceramente não dá mais. Não é algo que realmente vá ter algum, como posso dizer, algo de significativo na vida das pessoas, né? Mas enfim, prosseguindo. Bom, e só terminando de falar daquela pesquisa da Quest, 10% dessas pessoas, eu acho que eu falei também, tem receio de que discussões políticas estraguem os seus festejos, né? Eu acho que eu falei isso já, né? E é isso, pessoal. Preservem as suas relações, preserve a sua família, preserve os seus amigos, não deixem com que desavenças políticas estraguem o seu dia, estraguem suas relações, sabe? Não tem nada mais triste do que pessoas se separando, deixando de conversar, de serem amigos, de frequentar os mesmos lugares só por opiniões políticas, assim. Eu sei que não é só, eu sei que política tá em tudo porque eu sei que vai vir gente falar, se política tá em tudo, então é importante que existam desavenças. Mas é importante que existam desavenças. Mas não que essas desavenças sejam desagregadoras, elas têm que ser agregadoras, sabe? Eu entender o seu lado, você entender o meu, e a gente falar, poxa, a gente tá passando pela mesma merda, e a gente tá defendendo esses caras, sabe? É realmente isso que a gente precisa agora? É isso, é basicamente isso que eu gostaria que acontecesse a partir de agora e que você que tá me assistindo tente praticar. Eu coloquei um tópico aqui entre parênteses que é ressaltar também a solidão que muitos jovens, adultos e idosos já passam hoje em dia, né? Não raro é você ver comentários nesses vídeos de autoajuda que tem aí espalhados pela internet das pessoas falando que estão se sentindo sozinhas, me sinto sozinha, meus pais não, mas sei lá, meus filhos me abandonaram para pessoas mais velhas, né? Existe um número gigantesco de abandono na fase da velhice ali, né? Dos idosos. Eu acho que é isso até que explica um pouco esse fenômeno de extremação dos idosos né? O tiozão do Zap que a gente zoa, né? Os velhos do Zap. Eu acho que existe uma explicação ali de abandono. Existe um quê de solidão ali, sabe? E eu acho que é por isso que essas pessoas se integram tão, sabe, avidamente a esses grupos, justamente porque elas se sentem sozinhas e aí elas se encontram ali, encontram outras pessoas como elas nesses grupos de WhatsApp, de extrema direita e assim, não é raro você ver relatos na internet de pessoas falando, eu perdi minha avó por grupos assim, não perdeu de morreu, mas assim, uma pessoa que tá encucada, que não consegue mais conversar, que não consegue desejar um feliz aniversário, não consegue participar mais da vida dessas pessoas justamente por conta de desavenças, de política mesmo, assim, de grupos, de pessoas mal intencionadas, porque esses grupos são regidos por interesses institucionais ali, né? Nossa, ficou mais silêncio aqui agora. E muitos jovens também, aproveitando para falar a respeito da cooptação, né? Já falei dos idosos por conta desse cenário de solidão, ou às vezes até por não conseguir algo não tão subjetivo assim, até por não conseguirem se aposentar mesmo. Tipo, olha, eu não consigo me aposentar, tô trabalhando até não aguenta mais, minha vida tá uma merda e, sinceramente, essa esquerda institucional que tá no poder não fez nada pra mim até o momento. E, sinceramente, pessoal, a maior percepção política das pessoas, você pode ter um congresso inteiro de extrema direita, vereadores, deputados, tudo de extrema direita, mas as pessoas vão se sentir mais afetadas pelo poder, por quem tá no executivo da coisa, né? Então, assim, mas que a gente tem uma maioria no Congresso de extrema-direita, a gente tem muitos deputados, vereadores, tudo de extrema-direita, as pessoas vão sentir que a esquerda tem mais culpa porque a esquerda tá na presidência, né? A esquerda, né? Deixando muito bem claro que é entre parênteses, tá? Que se aquilo ali é a esquerda, eu sou um prato de nhoque. Mas assim, e talvez esses idosos olhem pra isso e falem, pô, eu não vou me aposentar, né? Por mais que, assim, o fato deles não se aposentarem é devido ao grandioso Temer, elas vão colocar a culpa em quem tá no poder agora. E elas vão falar, pô, quem tá e quem esteve, né? Pô, tá há quase 30 anos no poder. E eu não consigo me aposentar, eu continuo na mesma pindaíba, não... Sabe, minha vida não melhorou em absolutamente nada. Eu trabalho e não construo nada. Sabe, qual que é a saída? O que eu faço? Eu vou culpar essa pessoa? Eu vou falar assim, olha, você é burro, é por isso que você tá votando nesse cara de extrema direita. Não, essa pessoa tá desamparada. A pessoa não sabe o que fazer, sabe? Assim, a resposta que ela tem é a resposta fácil. Infelizmente é a resposta fácil. Bandido bom é bandido morto, né? Eu não tô querendo falar que defendam os bandidos, mas é que existem políticas a longo prazo que são muito mais efetivas do que simplesmente bandido bom é bandido morto, né? Inclusive, a política do bandido bom é bandido morto é o que faz a geração de facções e coisas do tipo, né? Coisa que a gente vai ver em El Salvador provavelmente daqui a uns anos, né? Porque é um regime que tá sendo, vangloriado, olha o que vocês estão fazendo. Mas pode ter a mais absoluta certeza que eles estão caminhando pra geração de facções ali naquele país. Mas a busca é sempre pela solução fácil, entendeu?
né? A culpa da má educação é a culpa dos esquerdistas, dos doutrinadores, dos banheiros gays e tal. É tudo coisas que não tem nexo com a realidade, mas que são soluções fáceis, que são associações tranquilas de fazer, assim, sabe? Pega muito naquela veia do senso comum e multiplique todo aquele conglomerado de preconceitos e coisas do tipo vezes 10. E ali você tem a solução fácil, né? É o Pavanato lutando, né? O nosso Don Quixote moderno, lutando contra monstros imaginários. É a cultura woke, são os banheiros trans, são não sei o quê. Assim, sério mesmo, pessoal. De novo, eu apelo, eu evoco aqui a boa vontade de vocês. Pensem se o problema da educação brasileira são banheiros trans, são professores doutrinadores. Sério, assim, você já viram a estrutura de uma escola pública? Você acha que a corrosão das paredes da escola pública se deve à cultura trans? Sabe, a banheiros trans? A cultura woke? Sejam honestos. Então, assim, existe também um desamparo econômico, um desamparo material dessas pessoas, e tanto de idosos quanto de jovens, né? Isso eu vou tratar ao longo desse canal, né? O canal Vida Intranquila, ele tem que tratar de vidas muito intranquilas para que se tenha aquilo que tratar, aquilo que criticar, e é através da crítica que a gente cria uma vida mais tranquila. E você pode ter certeza que o jovem se sente, sim, sem saída, né? Eu sou jovem, né? Assim, eu tenho 26 anos e eu me sinto sem saída, cara, sabe? Eu financei um apartamento faz um tempinho, né? Ainda não comecei a morar nem nada, né? Como eu disse no meu vídeo de apresentação, ainda moro com meus pais. E, sim, eu tenho parcelas até 2060, né? Até o ano de 2062, pra um apartamento de 27 metros quadrados, sabe? Pode me chamar de burro, falar, meu Deus, você se endividou por um apartamento de 27 metros quadrados, mas é o que tem. Sabe, é o que tem, é verdade, é o que tem, cara. Eu pesquisei muito antes de fazer essa aquisição, me planejei muito durante anos e o que eu consegui foi um apartamento de 27 metros quadrados, que eu me endividei por uma vida inteira. Provavelmente quando eu terminar de pagar ele, eu não vou ter me aposentado ainda, porque eu sou de 99, né? Então eu preciso ter no mínimo 65 anos pra me aposentar agora, contando que, assim, não venham Temer 2.0 e coloque a idade pra 70, 80 anos. Então, assim, é absolutamente aterrador. Não consegui sair da casa dos meus pais ainda por uma questão financeira, uma questão de planejamento também, né? Obviamente eu tenho condições financeiras de talvez sair pra um aluguel, mas aquilo me prenderia, me apertaria, e eu acho que não tem que ter vergonha de falar que eu moro com meus pais, porque hoje em dia, infelizmente, né, obviamente, é comum, né, os filhos se desgarram cada vez mais tarde dos lares dos seus pais, né? Eu digo filhos das classes mais baixas, né, pessoal? Playboy sai de casa com 15, 16 anos, né? Vai morar no apartamento que o pai tá pagando, coisa do tipo. Mas existe essa falta de perspectiva, essa falta de horizonte, né? É uma 6x1 que os jovens são submetidos, né? É uma caos urbana, é a violência urbana, é o crime organizado, é o transporte público de merda, é uma educação ruim, é uma saúde ruim, é não conseguir moradia, não conseguir formular uma família, né? Porque é impossível você ter uma família estruturada, consistente no meio de tudo isso, sabe? A gente sabe que uma das grandes maiores causas de divórcios no Brasil são situações econômicas, são problemas financeiros, e uma geração rondada de problemas financeiros nunca vai conseguir ter uma família, nunca vai conseguir, né, ter um relacionamento consistente, né? E aí parece que a caça de políticos, a grande mídia, parece que fica tentando retroalimentar essa lógica de falta de perspectiva, porque aí cria-se termos, a geração neném, não quer nem saber de trabalhar, nem saber de morar, de estudar, não sei o quê. Mas assim, tem porquê, sabe? Alguém vai querer trabalhar ganhando um salário mínimo numa 6x1, sabe? R$1.600 pra trabalhar 6 dias na semana, descansar um único, sabe? Alguém vai querer se dispor a pagar durante 30, 40 anos um apartamento de 20 metros quadrados? Apartamento, não dá nem pra chamar de apartamento isso, né? Eles vão só mudando a nomenclatura e diminuindo cada vez mais, né? Sabe? Isso há uns anos atrás seria chamado de kitnet, de estúdio, né? Estúdio é uma kitnet gourmet, né? Assim, dá pra dizer que esse jovem tá tão errado, assim, em não querer nenhuma dessas coisas, em se recusar a se curvar a esse sistema. Sinceramente, eu não consigo culpar tanto ele, sabe? Não consigo falar assim, olha, você é o problema da sua geração. Não, eu não compro esse tipo de discurso, não faço esse tipo de coisa por aqui. Não me esperem fazer esse tipo de coisa por aqui. Eu peço que vocês também não façam.
eu acho que sejam mais críticos, né? Se a sua realidade tá difícil, pode ter certeza que a das pessoas que estão chegando agora tá muito mais. Estão pegando um mercado, não vou falar um mercado saturado, né? Porque a gente tem um mercado bem primário, né? Um mercado primário exportador, com empregos de baixíssima complexidade. Então, assim, a gente meio que tá no nível 1 da escala de produção, né? Mas a gente tá saturado nesse nível 1. E a gente é um país periférico, né? Os países da periferia do capitalismo, eles lidam com os serviços de alta complexidade de outros países, né? Assim, meio que colocam que ali o último estágio do desenvolvimento capitalista é justamente a exportação de serviços especializados. E para onde é que vão esses serviços especializados? Para cá. E aí a gente vai ter, né, de Uber, Amazon para baixo, assim, né? É a famosa uberização da classe trabalhadora. E olhar no espelho, sou combatente com o coração vermelho. Tá tocando MV Bill aqui perto de casa, na adega aqui na frente. Enfim, eu parei pra ficar prestando atenção. Fiquei meia hora olhando pra câmera assim, ó. Mas, voltando aqui, pessoal, tô lendo aqui os tópicos que eu escrevi, né? Sim, é entender também que tudo isso que eu descrevi, todo esse desamparo, essa desagregação e etc., isso é reforçado por ideologias políticas, por posições políticas, e é isso que eu, né, como você já sabe, eu tenho tendências mais à esquerda, então eu vou falar que a posição política que reforça isso são ideias de extrema direita, e aqui não é nem eu que tá tirando da sua cabeça, você é um burro e tal, eu sou mesmo, mas assim, recomendo que vocês, como eu disse, façam aqueles questionamentos. Pô, esse deputado aqui, esse Nicolas Ferreira, esse Lucas Pavanato, esse Bétega, esses caras estão fazendo por onde? Estão fazendo algo pra mim, pra minha família? Assim, acho que agora é hora de evocar sentimentos. Pô, puxa do seu coraçãozinho, olha pra sua família, olha pro seu filho que tá passando dificuldade trabalhando numa 6x1, sabe? Ou olha pros seus pais que trabalham até hoje, assim, já devem ter ali seus 50, 60 anos e estão trabalhando ainda. Sim, e trabalham no mesmo ritmo que trabalhavam há 30 anos atrás, só que com corpos diferentes, corpos mais desgastados, sabe? Olha pra essas pessoas, evoque, agora é hora de evocar esse sentimento e, pô, olha com carinho e fala, esses caras melhoraram alguma coisa. E aqui eu sei que muita gente vai falar, mas eles são novos, são políticos novos, mas eles carregam ideias podres, tá? Pode ter certeza, né? Ideias velhas, mofadas. E eu peço que vocês tracem essa linha, entendam a ideia dessas pessoas e tracem essa linha ao longo da história brasileira. E pensem, né? De FHC, a Lula, a Collor, a Sarney, a Vargas, vai indo lá pra trás. Né? Qual que é o nome? Prudente de Moraes, vai até os primeiros presidentes ali, né? Assim, pensem, essas ideias, essas pessoas de fato mudaram alguma coisa? Eu sei que vão ter os varguistas que vão falar, CLT, o sistema S, etc, mas pensando em mudanças estruturais, né? E obviamente a gente vai ter exceções, vamos ter um Darcy Ribeiro, vamos ter um Brizola, vamos ter o próprio Vargas, vamos dar essa colher de chá aí. Vão ser exceções, mas são exceções que confirmam a regra, né? Então pensem na regra agora. As pessoas mudaram alguma coisa, né? Pensando nos anos de república que a gente tem no Brasil e fazendo um conglomerado de alteridades políticas que ocorreram, essas pessoas de fato mudaram alguma coisa? E esses novos representantes têm tendência a mudar alguma coisa? Assim, já te adianto que a resposta é não. E aí cabe a você ter o senso crítico de, como eu disse, pegue o novelo de lã, vai desfiando e descubra o que tem ali no meio, tá? Bom, e é isso, pessoal. Indo pro encerramento agora. Esse vídeo aqui, o bruto dele tá com quase 1 hora. Eu falei que ia ser curto, mas não vai. Talvez seja um pouquinho mais curto pra vocês aí no YouTube. E mais curto ainda para outras redes, quase que eu falo. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo é basicamente... A mensagem que fica é... Preserve as suas relações familiares, as suas relações de amizade. Não deixe com que políticos palhaços interfiram na sua vida. Implante ideias na sua cabeça de forma crítica, né? Ouçam, sim, os políticos, tem políticos muito bons, vocês podem dar ouvidos, mas deem ouvidos de forma crítica, deem ouvidos com tendências a questionar, a cobrar, a falar, ó, beleza, você me falou tudo isso daí, mas por que você votou assim? Por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você votou contra o fim da escala 6x1? Por que você votou a favor da PEC da blindagem? Por que você votou a favor da adulteração de combustíveis? Por aí vai. E aí você pode ir questionando e vai fazendo esses questionamentos pra você mesmo. E olha pra sua família, olha pros que estão com você, pros que estão do seu lado. Olhe pra mim também, porque eu faço parte de tudo isso. E veja, a vida dessas pessoas mudou. A minha vida mudou. E é isso.
Boa sorte pra gente. Boa sorte pra gente. E lutemos e continuemos. Fui!